Como é lindo ver a igreja adorando, como inspira o meu coração. Quando eu subo aqui para pregar, eu dou uma olhadinha na igreja. E ver o povo aqui adorando, o povo de Deus aqui presente, é uma coisa que me motiva muito, subir aqui nesse altar. Sabe, uma luta, uma dedicação, vários dias debruçados sobre a palavra de Deus, buscando uma palavra para o coração. E quando ela chega esse momento, é um momento especial. Você pode ficar de pé ainda? É, para honrar os valentes que permaneceram. Tem que honrar, tem que honrar. Pedi muito uma palavra de Deus. Pedi muito uma palavra e Deus me deu essa palavra. E eu estou em cima desse texto, dessa palavra há 2 dias. Há 2 dias e 2 madrugadas. E Deus tratando, Deus falando. Que bênção, irmãos, eu poder chegar aqui agora e partilhar com você o que Deus me deu. Circunstâncias limitadoras não podem te parar. Não podem parar você. Eu quero ler então esse texto de João, Evangelho de João, capítulo de número 9. Me acompanha aí na leitura, que estará disponível nas telas, para que você então esteja na mesma versão do texto bíblico. Ao passar Jesus viu um cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que se manifestasse a obra de Deus na vida dele. Tendo dito isto, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva, a aplicou aos olhos do homem, então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus discípulos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é esse o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele, outros diziam: não, apenas parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos, interrogaram eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Os judeus não acreditaram que ele fosse cego, que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que é o nosso filho, que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, pergunte a ele. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que este homem, a saber, Jesus, é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Que Deus abençoe essa poderosa palavra na sua vida, no seu coração. Você pode se sentar, por favor. Circunstâncias limitadoras não têm em si o poder de paralisar a sua vida. Elas não podem impedir você de viver, de avançar, de conquistar, de multiplicar. Gente, eu tenho uma convicção aqui, fácil, tá fácil essa.
Não há ninguém aqui, nenhuma pessoa, nesse salão, nesse auditório, nesse templo hoje, neste culto, que não carregue consigo alguma limitação. Todo mundo tem, né? Tem aquela pessoa que tem a língua presa. Tem aquela pessoa que não sabe qual é a mão direita e qual é a mão esquerda. Sabe o perdido, o desarticulado. Sabe aquela pessoa que não tem coordenação motora. Todo mundo aqui, gente, tem um negócio, né? Eu não vou nem ir muito longe aqui. Mas todos nós sabemos, as limitações fazem parte da nossa vida. Todos nós precisamos lidar com essas coisas aí. É da nossa vida, da humanidade. Todo ser humano tem limitações. Todo ser humano tem os seus problemas. Agora, quando a deficiência, ela está com você desde sempre, quando a deficiência nasce com você, nasceu com você, aí você acostuma. Você acomoda. Porque você é um negócio aqui, foi mau contato, a luz aqui apagou. Então você, talvez até por uma questão normal, natural, da própria existência, da sobrevivência, você vai se adaptar. O ser humano é um ser adaptável. Bom, isso é até uma coisa muito boa, né? Porque imagina se você tivesse problemas, limitações e não conseguisse se ajeitar com elas. Muito bom, mas agora você sabe, não estou aqui para falar do cego. Não é do cego que eu quero falar. Quero falar de você. Eu quero falar da gente, de nós, da nossa vida. E aí, então, hoje eu poderia dizer, olha, hoje a palavra é só para os cegos. Quem não for cego pode ir embora. Não, irmãos, é para todos nós. De alguma maneira essa palavra vai atingir todos nós, vai lidar com as nossas vidas, o quê? Limitações, deficiências que nós carregamos conosco. O grande problema é quando você tem uma limitação contigo desde sempre, e você acomoda com ela, você se adapta a ela, é quando essa limitação não é do corpo, quando essa limitação ela é do caráter, quando ela é da personalidade, quando ela é do comportamento. E quando isso acontece, então é um problema. A gente acomodar e a gente querer se adaptar, por exemplo, com um temperamento descontrolado, um caráter comprometido. Quando nós temos então alguma coisa que foi distorcida pelo pecado dentro de nós, mas você sempre se viu assim. Sabe aquela história que diz, pau que nasce torto, não tem jeito, nunca vai endireitar, vai morrer torto. E aí você toma isso como se fosse uma referência para a sua vida. Eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito, eu nasci assim, eu sempre fui assim, meu pai foi assim, eu puxei minha mãe, puxei meu pai, meu avô, eu tenho sangue de não sei quem. E aí você assume isso para você, eu sou assim. Deficiências, limitações dentro de nós. Agora isso aí, gente, tem uma origem. A gente consegue discernir e entender isso quando a gente lê uma palavra como essa, que eu vou compartilhar contigo aqui, em Salmos de número 51, versículo número 5. Leia comigo o texto. Olha o que o Davi está dizendo. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Como eu posso explicar isso aqui? Quando você nasceu, sabe qual foi o primeiro que te recebeu? Não foi o obstetra, não foi a parteira, não foi a obstetra. Quando você nasceu, não foi a sua mãe, primeira que te recebeu. Não, foi o pecado. Davi está dizendo que eu já nasci, o pecado estava lá, estava me esperando. E então quando minha mãe deu à luz, o pecado foi o primeiro que disse, vem que você é meu, vem que eu estou te esperando. Mas eu tenho uma coisa tão boa para te falar, eu tenho uma coisa assim, tão de Deus, tão divina, tão abençoadora, não dá para mudar, está escrito na palavra. Quando você nasceu, o primeiro que te recebeu foi o pecado, mas depois que o pecado te recebeu, você foi colocado nos braços da graça de Deus.
Imediatamente após o pecado te receber, você foi colocado num braço que não foi da sua mãe, foi nos braços da graça. Por isso a palavra de Deus diz: aonde entrou o pecado, a graça entrou. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus sobre a sua vida. Ninguém está preso a comportamentos viciosos, ninguém está preso a desvios de personalidade, a desvios de comportamento. Ninguém está preso a uma personalidade comprometida pelo pecado, porque nós estamos no braço da graça. Deus tem mais a fazer por você do que o pecado foi capaz de destruir em você. Há uma palavra poderosa, digo que é poderosa porque ela muda a nossa maneira de pensar, de se enxergar, de ver quem nós somos. Depois que você lê o Davi dizendo: eu já nasci no pecado, eu vou além dizer: Deus é mais na sua vida. Deus se antecipou. Deus jamais pôde ser surpreendido pelo diabo, pela serpente, pelo pecado. Quando ele entrou, Deus já estava com a providência. Diz a palavra do Senhor: antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e eu o designei profeta das nações. Quando o pecado chegou, já chegou atrasado. Eu cheguei primeiro e disse: você é meu, te escolhi, eu te separei desde que você nasceu, eu designei você profeta das nações. Há um desígnio de Deus para a sua vida, há um desígnio de Deus para a sua história. Você é designado a ser bênção de Deus. Ainda que o pecado queira atrapalhar, ainda que o pecado entre, ainda que ele estabeleça limitações, Deus chegou primeiro na sua frente com uma graça provedora. Então a gente não está aqui hoje aqui de coitadinho, não estamos aqui como os oprimidos, não, nós estamos aqui compreendendo quem nós somos, quem é Deus, qual é o plano, qual é o propósito e como Deus está conduzindo a nossa história. Deus estabelece um plano de sucesso para a sua vida, que não pode ser alterado por deficiências humanas ou por limitações impostas pelo pecado. Deus tem um plano de sucesso para a sua vida. Bom, vamos lá, gente, vamos acompanhar uma sessão terapêutica, está na Bíblia. Eu convido você a adentrar agora a uma sala para ouvir uma sessão terapêutica. Eu vou ler um texto aqui e você vai me acompanhar em Romanos capítulo 7, versos 18 a 24. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Não faço, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse continuo fazendo. O Paulo está mal, gente. O Paulo está em crise. O Paulo está lá fazendo a terapia dele com Deus, dizendo assim: eu estou em crise, eu já não sei mais o que eu faço, eu me sinto angustiado dentro de mim, eu estou vivendo um caos aqui dentro, uma perturbação. E ele está então abrindo o coração para Deus, para falar dos seus sentimentos. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto a mim, pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. Olha que transtorno mental, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Paulo diz que a sua carne é o seu cárcere privado. Eu sou prisioneiro de mim mesmo. Eu não sei como que eu saio disso. Alguém me liberta dessa situação e dessa circunstância. Uma circunstância limitadora. Uma circunstância que me inibe, uma circunstância que me impede. Eu tenho deficiências dentro de mim que me perturbam, mas deixa eu lhe abençoar mais uma vez, ele dizer, as circunstâncias limitadas de Paulo
em que ele está declarando aqui, jamais foram capazes de impedir que ele se tornasse o que ele se tornou, o que Deus quis realizar através da vida dele, um maior de todos os apóstolos, um homem então que escreveu cartas às igrejas, e grande parte das escrituras sagradas passaram por intermédio deste homem aqui, limitado, transtornado pelas deficiências do pecado, mas que superou e se tornou uma grande referência da fé. Por quê? Porque ele não arrotava a santidade. E esse talvez seja um grande problema que nós carregamos dentro de nós. Nós às vezes queremos ser super crente, chapa quente. Nós queremos então demonstrar uma beleza por fora, quando na verdade dentro está tudo destruído. E nós então montamos um personagem que para muitos parece ser um herói da igreja, um herói da santidade, um herói da fé. Mas esse herói é o vilão que está te destruindo. Porque quando nós não somos capazes de fazer como Paulo fez, de falar a verdade, dizer: eu sou um homem miserável, eu sou um homem pecador, que não consigo fazer aquilo que eu gostaria de fazer, é o pecado que entra na frente. Irmão, a forma de ser curado é mostrar as deficiências diante de Deus e não ocultá-las. Só existe um jeito dos nossos olhos hoje serem curados, só existe um jeito de nós sermos curados das nossas limitações, é não ocultar o pecado, mas é declará-lo diante do Senhor, como fez Paulo. O que separa o homem de Deus é o pecado, mas o que o mantém longe de Deus é a hipocrisia. O pecado, sim, ele nos separa de Deus, mas o que nos mantém longe de Deus é a hipocrisia. Porque o pecado por si só, uma vez confessado, uma vez arrependido, ele não tem o poder de impedir o seu relacionamento com Deus, mas a hipocrisia, ela nos mantém longe de Deus, afastados de Deus. As deficiências que te limitam não são aquelas que estão no teu corpo. Nós olhamos tanto para o corpo, a gente fica procurando defeito, a gente fica assim, talvez vivendo alguns dramas, alguns dilemas para se aceitar. Porque, sabe, o olho é meio torto, o nariz é grande, e a gente fica assim, tão desconfortável, e com tanta dificuldade de se amar, de se aceitar, por causa dos traços físicos. Mas as maiores debilidades, deficiências, limitações que você tem, não estão do lado de fora, estão do lado de dentro. Por isso Provérbios vai dizer assim: porque como o homem se vê, assim ele é. Então a visão que você precisa ter, uma visão que não é humana, uma visão que é espiritual, ou mesmo humana, mas uma visão ajustada da sua alma, de você mesmo, a partir de uma perspectiva de Deus, é que define quem você é. O seu maior limitador, querido, não é o diabo, é você mesmo. Se você quer conquistar e multiplicar, você precisa vencer limitações do lado de dentro. Você precisa vencer limitações aqui dentro, para avançar e crescer, conquistar e multiplicar. Do lado de fora, existem algumas coisas que precisam ser vencidas aqui. Paulo está falando de uma batalha que ele travava dentro dele, uma batalha que todos nós travamos, às vezes do ponto de vista emocional, mental, e às vezes do ponto de vista espiritual. Coloca uma foto aí que eu encomendei para vocês aí, por favor. Não sei se você vai conseguir enxergar, mas já está ali circulado de vermelho. Veja como esse cachorro está preso por uma garrafinha de água e prenderam um cachorro. A turma lá de casa de vez em quando faz isso com o nosso cachorro, com o nosso Luke. Prende de cada jeito. Mas veja, isso aí, gente, é só uma brincadeira. Mas deixa eu falar uma coisa para você que é de verdade. Um elefante, ele é capaz de arrastar uma árvore pela raiz. A força que um elefante tem é capaz de puxar e levar a árvore com raiz e tudo. Mas você já deve ter visto aqueles
aqueles elefantes adestrados. Agora já nem tanto, né? Porque agora existe já uma série de leis, de impedimentos, mas nós somos mais antigos, já vimos muito isso aí. Aí ficava lá o elefante preso numa correntinha. Aí você fica assim, meu Deus do céu, se esse elefante resolver sair daí, nós estamos muito perdidos. Ele vai pisotear todo mundo aqui dentro. Mas ele não faz isso. E muita gente sabe por quê. Porque ele não chegou ali naquela hora, né? O elefante já todo grandão, poderoso, e prenderam ele lá e deixaram. Não, pegaram aquele elefante filhote. E o elefante filhote não tem essa pressão toda, essa força toda. Então a corrente, a estaca segura o filhote. E aí o filhote, ele quer ir para todo lado, puxa para cá, puxa para lá e se bate. Mas todas as vezes que ele vai se mover, ele sente a corrente. E ele diz, não dá. Ele vai para o outro lado, não consigo. E de tanto ele tentar e não conseguir, os estudiosos dizem que o elefante ele é muito inteligente. Então a inteligência dele diz assim, bom, isso aqui eu já sei que não tem jeito, não dá mesmo. Então todas as vezes que ele sente o limite da corrente, ele para. Ele não força, ele não testa mais, porque ele já testou isso quando ele era filhote e ficou registrado na memória mental dele. Aí ele cresce, e aí ele fica aquele bichão enorme, que agora pode arrastar aquilo, que jamais aquela estaca e aquela corrente vai segurar ele lá. Mas todas as vezes que ele sente que chegou o limite, ele para, dizendo, ó, eu não consigo, não dá mais, não dá para eu sair daqui, esse aqui é o meu limite. E aquele elefante gigante, grande, forte, ele fica preso, tipo aquele cachorro que estava ali, parado ali. O cachorro não, isso aqui é bobagem, o cachorro vai embora. Mas o elefante fica. Sabe que você, às vezes, não consegue ter uma maturidade da sua mente, uma maturidade espiritual, e você continua se sentindo limitado por algumas experiências que você viveu lá no passado. Existem algumas coisas que te seguraram e agora definiram que você não é capaz, que você não consegue, que você não pode. Isso aqui é o meu limite, isso aqui eu não sei. E você não se sente então apto para determinadas coisas. E isso te impedem de avançar, de prosseguir, de conquistar, de multiplicar. E você é aquele elefante gigante, poderoso, você podia ir embora, arrastar tudo, nada ia te segurar, mas te segura, porque mentalmente há alguma coisa te travando, te limitando, te impedindo. Não são suas limitações que determinam até onde você pode ir, o que você pode ser. O que determina até onde você pode ir, o que você pode ser é Deus. É o Senhor que escreve a tua história, que demanda na sua palavra quem você é e o que você pode viver. Deixa eu lhe dizer, querido, a circunstância limitadora da sua vida é temporária, mas a promessa de Deus sobre a sua vida é eterna. A circunstância limitadora da sua vida é passageira, mas a palavra de Deus, ela jamais passará. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. As tuas limitações, elas não te definem, mas o que te define é Deus. Deus é que te define. O que Ele diz ao seu respeito define quem você é e o que você pode fazer. Então, querido, olhe para a palavra de Deus e entenda: a graça de Deus te restaurou. O Senhor te libertou, você é perdoado, você é livre, você é filho, você tem a identidade do Filho de Deus. Você é alguém que vive e está debaixo da promessa do Senhor. Você tem as provisões de Deus sobre a sua vida. Então diga comigo: eu sou aquilo que Ele diz que eu sou. E Ele diz então que você é livre, que você é liberto, que você é escolhido, que você é amado. E Ele diz: eu é que sei os planos que tenho acerca de vós, planos de fazer bem e não mal, planos de lhes dar um bom futuro, de acordo com aquilo que vocês desejam. Irmão, ergue a tua cabeça, você tem o direito de andar de cabeça erguida. Irmão, vai lá e arrebenta. Irmã, vai lá e arrebenta essas correntes que te prendem.
fazerem não podem limitar quem você é, até onde você pode ir e o que você pode fazer, em nome do Senhor Jesus. Os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? O homem cego ou os pais dele? Disse Jesus: nem ele, nem os seus pais pecaram, mas na vida dele, isso aconteceu para que se manifestasse as obras de Deus. Vejam, essa é uma tendência das pessoas, é uma tendência do ser humano. Quando encontra um problema, eles já querem arrumar um culpado. Eles já querem dar uma interpretação para os fatos. E as pessoas então olham para você e elas estabelecem sentenças. Elas estabelecem juízo, conclusão sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua história. Agora veja o que os discípulos estão fazendo. Os discípulos estão olhando para aquele homem cego, que era o portador de uma deficiência física. Ele era cego. E eles estão reportando a história do passado. Eles estão projetando agora o dilema, a deficiência e a limitação desse cego ao passado. E agora veja o que Jesus está fazendo. Jesus está olhando para frente. Eles estão olhando para trás, dizendo: quem pecou? O pai e a mãe, para que ele tenha nascido assim lá atrás, quando ele nasceu. E Jesus disse: esquece o que passou, vamos olhar para frente. E isso aconteceu para que se manifeste a glória de Deus. Sabe, irmãos, o olhar de Jesus é assim. Ele te projeta para frente. Ele te projeta para o seu futuro, com um futuro de esperança, naquilo que você pode ter em expectativa, a manifestação da obra de Deus. Sabe, as tuas limitações, irmãos, representam agora um cenário lindo e perfeito para a manifestação da obra de Deus. Sabe, os limites que você carrega com você é o que Deus queria achar em alguém, para que ele possa manifestar poder, manifestar glória, para que ele manifeste então a sua obra. Ou seja, eu vou agir nisso, eu vou trabalhar nisso, nos teus limites, para provar que o meu poder não tem limites. Há muitas coisas em nossa vida que precisam ser reinterpretadas. Quantas coisas que chamamos de derrota, que não são derrota. Quantas coisas que nós declaramos como fracasso, não são fracasso. Ao contrário, irmãos, é uma estrada pavimentada por Deus, para que Ele se manifeste nela. Nós somos portadores de limitações, de deficiências, que não determinam o nosso fracasso, não determinam frustração para nós. Ao contrário, são terrenos pavimentados para Deus entrar por eles e se manifestar de maneira linda e poderosa. Quando acabou o vinho, por exemplo, em que julgavam ser um fracasso, uma vergonha, ali, irmãos, foi caminho de milagre. As tuas debilidades, as tuas limitações prenunciam manifestação da obra de Deus. Essa é a área, esse é o espaço em que Deus vai agir. Você lembra do maior líder que já houve na história? Moisés, o grande legislador. Esse homem foi tomado por Deus como um libertador. Então, quando nós temos referência de liderança hoje, olha para Moisés, Paulo. Você lembra como um Moisés se via? Como ele se enxerga quando Deus o chama, quando Deus o escolhe? Moisés diz assim: eu não posso, eu não consigo, eu tenho uma coisa aqui que me amarra, eu tenho limites, eu tenho limitações, eu tenho deficiência, eu não sei falar. Você é capaz de imaginar uma coisa dessa? Deus escolheu e Deus levantou, Deus estabeleceu esse homem, colocou ele diante do maior homem da terra, o mais poderoso, o faraó, para representar Deus, ser boca de Deus, para Deus se manifestar através dele. E olha a história dele, é a mesma que a minha, é a mesma que a sua, preso a limitações que impedem a obra de Deus.
Todos nós lutamos contra essas questões. E você sabe da história. Moisés foi profundamente usado por Deus, porque não é o Moisés. E também não sou eu. Não é você. Nunca foi. Sempre foi ele. Sempre será ele. E Deus então pega exatamente os menores. Deus pega exatamente os mais fracos. E a gente às vezes está numa posição de destaque. Só para provar que de fato nós não somos. Nós não temos. É ele. Então ele pega exatamente quem não tem, ele pega exatamente quem não pode, para que se manifeste a glória dele. Nós somos milagres de Deus. E Deus faz essa obra por intermédio de Moisés. Há coisas que acontecem em sua vida, irmãos, em sua vida, irmão, como oportunidade para que a obra de Deus se manifeste. Há coisas que você está vivendo hoje, não sabe, não entende, não é capaz de explicar, não sabe discernir, mas há coisas que estão acontecendo hoje, que você reconhece como coisas que te limitam, coisas que talvez te coloquem em desconforto, que te perturbem, te angustiem, que são apenas oportunidades para que a obra de Deus se manifeste. Quem gostaria aqui de ser cego para a glória de Deus? Quem gostaria aqui de ter uma deficiência física para que a glória de Deus se manifestasse? A gente não quer. Qualquer resfriado a gente já está de joelho em oração pedindo cura. Quem quer ser cego para a glória de Deus? Mas há coisas que Deus impõe, há coisas que Deus permite, há coisas que entram na nossa vida e que a gente está doido para se livrar delas, para resolvê-las, mas são áreas de oportunidade para que a glória de Deus se manifeste. Tendo dito isto, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou nos olhos do homem. Entenda isso, esse gesto aqui, irmãos, ele tem uma representação muito especial, porque, e é estranho esse negócio, não é isso? Você nunca viu Jesus fazer isso antes. Ele diz assim: você quer ver então que você veja, quer andar então ande, levanta-te e anda. Dessa vez ele faz um negócio todo diferente e todo estranho. Ele dá uma gusparada no chão, ele faz um lodo, faz uma mistura, uma lama, aplica nos olhos. Então aqui há um gesto da recriação. Do mesmo jeito que o homem foi criado do pó da terra, do barro, Deus está dizendo: eu vou recriar a sua visão. Eu vou criar aqui o haja luz para você. Então ele começa a fazer essa mistura. E também há uma outra alusão linda do oleiro, quando ele amassa o barro, quando ele molda o barro para fazer a sua obra. Quantas mensagens lindas. Deus é capaz de fazer das coisas talvez mais desprezíveis, como o lodo, como a saliva e o pó da terra. Deus é capaz de manifestar a sua maravilhosa graça. Deus é capaz de fazer as suas obras poderosas na nossa vida. Deus nos surpreende. Jesus vai pôr a mão agora na área da deficiência desse homem cego. Louvado seja Deus que Ele põe a mão nas nossas deficiências. E toda vez que Ele entra com a sua mão e toca numa deficiência que você carrega, essa área da sua vida, ela é curada, ela é transformada, ela é mudada. Quando Deus toca, quando Jesus põe a mão e entra, Ele transforma. E você é capaz de ver o que nunca viu quando Ele põe a mão, porque Ele abre os seus olhos. Ele coloca lama nos olhos do cego, mas Ele também leva as águas que o lavam. Ele põe lama, mas Ele leva a água para lavar e purificar, porque a obra de Deus é completa. A obra de Deus é perfeita. E veja o que diz o texto: então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Eu vou te mostrar alguma coisa muito importante desse texto. Eu quero que você aplique isso para a sua vida. Nós estamos acostumados a interpretar e a ver milagre como um ato imediato. Geralmente milagre é isso. Deus fala e acontece.
Esse milagre é um milagre todo diferente, ele tem uma didática, uma metodologia toda diferente, então há coisas para nós aprendermos aqui. Porque esse milagre não é imediato, é um processo. E geralmente a gente ensina assim, olha, há coisas que Deus faz por milagre, mas a maioria das coisas é processo. Mas só que esse milagre é um processo. E há coisas que Deus quer fazer na sua vida, ainda que numa manifestação de poder, ainda que numa obra sobrenatural e profunda, mas através de um processo. Nesse momento, o cego, preste muita atenção no ensino que está chegando para o seu coração. Nesse momento, o cego, ele só tem uma palavra. Ele só tem uma voz. Por quê? Porque ele não enxerga. E aí então Jesus toca nos seus olhos. Jesus então cobre seus olhos com lodo. E ele não está enxergando nada. E ele só tem uma voz. E ele só ouve uma palavra. E ele vai cumprir ao comando da voz e ao comando da palavra que Jesus libera a ele. Vá lavar-se no tanque de Siloé. E quando ele vai se lavar, ele enxerga conforme a palavra que Jesus havia dito. Vamos juntar as peças. Agora, querido, talvez você só tenha uma palavra. Você já está entendendo? Você precisa estar ligado no Espírito para receber a palavra que Deus quer gerar na sua vida. Quando você está ouvindo Deus, quando Deus está falando, quando Deus está tratando com você, a única coisa que você tem é uma voz. A única coisa que você recebe é uma palavra. E você está debaixo de uma palavra. Aí começa um processo. E no processo, quando você cumpre a palavra, vivendo debaixo da palavra, logo você terá uma visão clara da manifestação da obra de Deus. Viva o processo. Receba a palavra. Viva a palavra. Cumpra a palavra que você vai ver. Há muitas coisas que nós não vemos. Há muitas coisas que nós não experimentamos ainda, porque nós ouvimos a palavra, recebemos a palavra, mas não cumprimos a palavra, para que a manifestação da obra de Deus aconteça em sua vida e em minha vida. O processo, irmãos, é tão importante quanto a conquista. Ouvir a palavra e obedecer a palavra e cumprir a palavra é tão importante como a manifestação da obra de Deus na sua vida. No processo, você precisa estar debaixo de uma palavra e ser sustentado pela palavra. Quando você está vivendo uma crise, quando você está vivendo uma limitação, e você quer superar os seus limites, as suas deficiências, mas recebe uma palavra, querido, seja sustentado pela palavra. Se mantenha firmado na palavra e cumpra a palavra, para que os seus olhos se abram e para que você veja e enxergue o agir de Deus, a manifestação da obra de Deus na sua vida. Irmãos, nós estamos aqui nessa igreja encharcados da palavra. Quantas palavras são liberadas nesse ambiente, quantas palavras Deus gera aqui, quanta coisa Deus fala, mas às vezes nós não somos capazes de alcançar o tempo da realização, porque nós não sustentamos a palavra, não vivemos a palavra, não vamos até o fim com a palavra que chega ao nosso coração. No meio do caminho a gente já se dispersou. Antes de chegar a Siloé, a gente já se distraiu. Eu fico imaginando, irmãos, esse tempo, historicamente falando, em que esse milagre acontece, era um tempo de uma das festas do Velho Testamento, do povo judeu, e eles estão lá num ato de celebração. Que festa era essa? Uma festa onde era ordenado que se dessem esmolas, junta as peças. Está ali, irmão, esse cego, e a palavra de Deus diz, ele era um cego de nascença, e ele pedia esmola. O texto diz que ele era um esmoleiro. A lei respaldava quem tinha uma deficiência de nascença, ele tinha uma prioridade. Por essa razão, aqueles que eram portadores de deficiências, eles estavam à porta do templo, porque quem entrasse pelo templo sabia, eu preciso cumprir a lei, tenho que dar uma esmola.
E esse cego, ele está vivendo num tempo onde os religiosos estão lá, precisando cumprir a lei. Ele podia se perder no meio do caminho e dizer: gente, eu estou perdendo aqui uma oportunidade, eu espero o ano inteiro, esse aqui é o meu Natal, está todo mundo dando esmola, eu vou fazer o que em Siloé? Eu vou sair do meu posto de pedinte de esmola, quando o povo está largando esmola na panela? Não, eu vou ficar aqui para garantir, depois eu vou. Mas ele está debaixo de uma palavra e ele cumpre essa palavra, só por isso ele vê a manifestação das obras de Deus. Quantos de nós estamos aqui, recebemos uma palavra, sai lá fora, você já distraiu? Alguma coisa já te tirou do caminho, da atenção, de você acreditar, confiar e obedecer. Daqui a pouco você está atrás da esmola e você perdeu a graça, você perdeu o mover, a manifestação, a grandiosidade da obra que Deus quer manifestar na sua vida. Há coisas na sua vida que Deus faz imediatamente, e há coisas que Deus faz através de processos. Mas deixa eu dizer alguma coisa para todos nós. Estamos habituados a viver processos, e nesses processos precisamos encontrar motivação, porque o processo é alguma coisa que às vezes nos desanima. Receber na hora é melhor, ganhar agora é o que eu quero, mas de repente Deus diz assim: não, agora não, tem um processo. Desde criança nós somos assim. Quando um filho quer alguma coisa, o pai diz agora não, aí emburra. E a gente quer encontrar um jeito de burlar as coisas, quer a sobremesa antes da janta. Nós somos assim. E sempre que há um processo, parece que a gente emburra. Mas aonde tem processo, querida, tem projeto de Deus. Toda vez que você estiver vendo um processo, é porque Deus tem um projeto para a sua vida. O projeto de Deus é se manifestar com as obras dele através das tuas limitações, através das tuas necessidades. Muitas pessoas param no meio do caminho porque não respeitam o processo e não consideram a palavra. E agora eu vou trazer para você um exemplo vivo da Bíblia, uma palavra interessantíssima que Deus colocou aqui no meu coração, que surgiu aqui no meio dessa mensagem. E eu vou lá ao Velho Testamento, leia comigo, acompanhe aí o texto na projeção, 2 Reis 7, 1 e 2, e 18 a 20. Olha o que diz a palavra. Obrigado, estava precisando mesmo. O suor está entrando na vista. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Deixa eu dizer o contexto, querido. Havia fome, densa fome. O povo estava morrendo de fome. Não tinha comida, não tinha alimento, não tinha provisão, não tinha nada. Então Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial em cujo braço do rei estava apoiado disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá nada. Você vai ver, mas não comerá coisa alguma. Versos 18 a 20. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei. Amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus perguntando: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: você verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Foi exatamente isso que aconteceu, pois o povo o pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Ele viu, mas não comeu. É o que acontece quando uma palavra de Deus é liberada
E no lugar de você agasalhar a palavra, de você receber a palavra, ser encharcado da palavra e dizer: essa palavra é minha, essa palavra é para mim, louvado seja o nome do Senhor, que amanhã eu vou estar comendo farinha, amanhã eu vou estar, debruçado em cima da cevada. Deus declarou e eu creio nessa palavra. Mas será? Eu duvido. Nem que Deus abra as comportas do céu, que isso vai acontecer. Quando o nosso coração não crê, quando nós não entramos no processo, quando nós não cumprimos a palavra, não cremos na palavra, irmãos, o elefante solta lá e passa por cima de você. As suas limitações te engolem. Nós somos esmagados pelas circunstâncias dessa vida. Você precisa viver além das suas limitações ou das circunstâncias limitantes da sua vida e crer na palavra liberada de Jesus para você. O cego precisou seguir o caminho. O cego precisou seguir a direção da palavra para que os seus olhos se abrissem e ele fosse curado da sua deficiência. Sabe por quê, irmão? Só vence deficiência, só vence limitação quando nós estamos debaixo da palavra. O que nos habilita e nos autoriza a superar os nossos limites não é a nossa força, não é a nossa inteligência, não é a nossa capacidade, mas é a palavra liberada da boca de Deus. Jesus vai te dar uma direção que vai mudar a sua vida por intermédio da sua palavra, mas você precisa receber isso no seu coração. Nas possibilidades de intervenção, de interpretação desse texto, quando que esse homem foi curado? Vamos pensar junto nisso daqui. Ele foi curado naquele momento onde Jesus toca nos olhos dele e faz o lodo e cobre com a lama. Ele foi curado enquanto ele ia, ele foi curado enquanto ele se lavava. Uma interpretação desse texto possível é que Jesus o curou quando tocou nos seus olhos, mas ele ainda não sabe, e ele não sabe porque os seus olhos estão tapados de lodo. Jesus faz uma camada de lama, e ele está ali com seus olhos fechados, tapados com a camada de lama. Então uma interpretação possível de que quando Jesus tocou, Jesus então já liberou a cura, porque é pelo seu toque, é pela intervenção do seu poder. Há coisas que você pede a Deus, que já foram geradas, já foram liberadas, que Jesus já deu, você já tem e nem sabe, mas é só quando você vive a palavra, cumpre a palavra, é que os seus olhos se abrem e você percebe que a obra de Deus já está se manifestando na sua vida. E isso é lindo demais, irmão. Cumpra a palavra, viva a palavra, para ver as obras de Deus na sua vida se cumprindo. Eu preciso pregar uma palavra hoje, querido, que vai destravar a sua vida de circunstâncias limitadoras que você talvez esteja carregando. Uma palavra que te leve a dizer: eu era cego, mas agora eu vejo. Sabe, uma palavra que te liberte, uma palavra que mude a tua história, uma palavra que mude a sua situação. Quantas respostas de oração já foram dadas por Jesus? Quantas respostas, quantas palavras de bênção já foram liberadas do céu para você? Mas só sabe quem se levanta para cumprir a palavra e não fica parado, sentado no mesmo lugar. Só sabe e só recebe quem vive um movimento da fé, de ir até onde Deus mandou e de fazer o que Deus declarou. Quando nós então nos movemos, quando nós saímos do nosso lugar e vamos às águas aonde Jesus determina, as águas que lavam, as águas que purificam, os nossos olhos se abrem. A palavra de Jesus nos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. A palavra é a verdade. Não há uma pessoa, por maior que seja a sua limitação, por maior que seja a sua prisão, a sua cadeia, a sua algema, seja ela espiritual, emocional, mental ou física, que debaixo do poder da palavra não seja curado, não seja liberto, mas se levante
levante do lugar onde você está e vá viver a palavra, e vá cumprir a palavra, vá experimentar e obedecer a palavra, porque a palavra tem poder. Se mova debaixo da palavra, porque Deus vai manifestar as suas obras na sua vida. Mas você tem que percorrer um caminho. Você tem que ir até Siloé, o lugar onde Jesus determina. Deixa eu lhe dizer a você, querido, essa noite é Siloé para você. Esse ambiente, esse altar hoje será Siloé para você. A fonte das águas, o curso das águas, o roteiro das águas, o lugar onde o Senhor vai te lavar, vai te purificar, vai abrir os seus olhos e vai te livrar das suas limitações. Pela segunda vez, chamaram um homem. O homem que fora cego, eles disseram: em nome de Deus, para a glória de Deus, diga a verdade. Os opositores de Jesus, os religiosos, aqueles que rejeitavam a Jesus como Messias, o Senhor, o Salvador, que o chamam de mentiroso, de pecador, estão agora pressionando o homem que tem um testemunho da sua libertação. Diga a verdade, sabemos que este homem é pecador. E ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não, mas uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu estou vendo. Eu era cego, mas agora eu vejo. Em outras palavras, eu não sei quem ele é, mas eu sei o que ele fez. E disso eu posso dizer, eu não sei dizer quem ele é, mas eu posso dizer o que ele fez. Você precisa saber contar o que Deus fez na sua vida. Você precisa estar disposto a contar o que Deus fez na sua vida. Será que não tem nada aí que Deus fez na sua vida? Será que você não tem nada para dizer, nada para falar, nada para contar, nada para se expressar? Irmão, se expresse. Minha irmã, se expresse, testemunhe, glorifique, anuncie a grandeza de Deus. O homem respondeu: ora, que extraordinário isso, hein? Que interessante isso, hein? Estou lendo o texto. Vocês não sabem de onde ele vem, ou seja, vocês não sabem de nada, hein? Vocês são religiosos, mas não sabem. Contudo, eu sei, ele abriu os meus olhos, ele me curou, ele me abençoou, ele me libertou. Então, conclusão da história: vocês falam daquilo que vocês não sabem, e eu falo daquilo que eu sei. Eu era cego, agora eu vejo, ele me curou. Nele está o poder. Querido irmão e irmã, fale do que você sabe. Tem gente que diz: mas pastor, eu não sei pregar, pastor, eu não sei evangelizar. Fale do que você sabe, fale do que você viveu, fale do que Deus fez na sua vida. Sabe, você está aqui hoje, você não me conhece talvez, você é um visitante aqui de primeira vez, mas eu tenho uma convicção de fé, uma certeza. Você não sabe quem eu sou, você não sabe se eu sou um mentiroso, um charlatão, alguém que engana as pessoas, mas eu tenho certeza, quando você ouve uma palavra, você sente no seu coração se essa palavra é verdadeira, se essa palavra é de Deus, se essa palavra é sincera. E eu tenho certeza, a palavra genuína de Deus está entrando em sua vida agora. Há uma evidência da verdade de Deus quando a sua palavra é pregada, quando a sinceridade se manifesta. Deus de fato fez algo na minha vida, Deus trabalha na minha vida. Eu tenho algo a dizer, queria mais dizer, queria passar horas aqui me desgastando, me consumindo, porque eu tenho muito a declarar do que Deus tem feito na minha vida. Eu quero falar daquilo que eu sinto. Irmão, fale do que você sente, o que sente nesse seu coração. Quais são os seus sentimentos, o seu amor, a sua paixão, a sua devoção, a sua gratidão. Gratidão por aquilo que ele faz, gratidão por aquilo que ele fez. Jesus vai encontrar esse homem que foi interpelado pelos principais da sinagoga, pelos religiosos, esse homem que havia sido cego. Jesus vai encontrá-lo quando ele é expulso da sinagoga. Quando os religiosos o repelem, o mandam embora, Jesus já está lá fora esperando esse homem. Sabe o que é que eu vejo aqui, irmãos? Jesus vai encontrar esse homem
para dar a ele a oportunidade de reconhecê-lo, porque esse homem anteriormente só ouviu uma voz, mas não viu quem realizou a obra. Tem um momento, querido, na sua vida onde Jesus, ele se apresenta a você, para que você tenha a oportunidade de reconhecê-lo, a oportunidade de agradecê-lo, a oportunidade de adorá-lo. Você entende, querido, essa noite, este culto, essa palavra de Deus liberada a nós, é Jesus aqui se apresentando, dando a você oportunidade de reconhecê-lo. Reconheça Jesus, reconheça o seu poder, reconheça a sua bondade, reconheça as obras que ele realiza na sua vida, reconheça a sua grandeza, reconheça a sua graça, reconheça a sua misericórdia, reconheça a sua libertação, reconheça a sua cura, reconheça os seus livramentos, reconheça a bondosa mão de Deus que te tocou, que te libertou e que te lavou e que te purificou. Reconheça tudo que Jesus já fez. Ele veio hoje aqui para que você possa reconhecê-lo, para que você possa agradecê-lo, para que você possa adorá-lo. Adore ao Senhor, aplauda Jesus, adore a Ele, exalte o nome dEle, porque Ele fez grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, aleluia. Você já parou para pensar que mesmo quando você não sabia, Ele já te via? Esse homem é cego e ele não vê Jesus, mas Jesus o vê. Ele agora vai falar com Jesus, e Jesus começa a compartilhar com ele, e ele não sabe quem é Jesus, porque ele recebeu a cura, mas não sabe quem foi que lhe curou. Mas há um momento em que Deus se revela a você e diz: olha, fui eu, sou eu. É nessa hora que ele espera que você se prostre diante dele, se renda a ele, e não guarde mais nada, não resista mais, mas declare que Ele é o Senhor, que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador. Para e pense agora na história da sua vida, antes mesmo de você saber quem Ele é, ou que era Ele, ou que foi Ele. Quantas provisões você já recebeu, quantas portas já se abriram, quantas curas você já viu, quantos livramentos você já experimentou na sua história, coisas que você não era capaz de ver, ou de discernir, ou enxergar que era Jesus, mas Ele sempre esteve presente na sua vida, ainda que seus olhos não enxergassem isso. Mas hoje você está em Siloé, hoje Jesus está abrindo seus olhos, hoje Ele te lava para que você o reconheça. Essa noite é uma noite de reconhecimento. Vidas, almas precisam se prostrar aos pés de Jesus, dizendo: eu sei que foi Jesus, eu reconheço a obra de Jesus, porque se manifestem as obras de Jesus na sua vida. Sabe por que isso? Porque ele é cego e não via, mas ele sempre foi visto por Jesus, desde que Jesus chegou naquele ambiente. Jesus o viu, Jesus o viu. Mas agora, se você vê e é capaz de reconhecê-lo, seja capaz também de agradecê-lo. Quantos casamentos, quantas famílias estão aqui nessa noite, que poderiam dizer: olha, lá em 1900 e não sei das quantas, aconteceu isso e isso, e eu pensei que o meu casamento ia acabar, e eu pensei então que a nossa família ia ser destruída, mas a família está de pé agora. Quanta gente aqui tem uma história para dizer: olha, naquele tempo em que eu era um viciado, naquele tempo onde eu era um alcoólatra, eu me envolvi numa confusão, e aí então entrou a polícia e tiroteio, e Deus livrou a minha vida, e eu estou aqui salva. Quantas pessoas estão aqui hoje que podem dizer: olha, não sei quando na minha vida eu tive uma enfermidade tão grave, que era uma enfermidade de morte, mas o Senhor me curou, o Senhor me salvou, e eu estou aqui. É hora de você reconhecê-lo, é hora de você agradecer a Ele. Todos nós que aqui estamos, temos um motivo para agradecer ao Senhor, olhando para o que Deus fez antes que você o conhecesse. Você é capaz de reconhecê-lo agora que você o vê, e amá-lo, e se dedicar a Ele, e adorá-lo.
Deixa eu lhe dizer um pouco mais, querido, já estou chegando ao final dessa palavra. As tuas limitações determinam o teu final. Ou seja, até onde você pode ir. Mas pastor, o senhor disse que as minhas circunstâncias limitadoras não podem me parar. Agora já no final da palavra o senhor vem com essa dizendo que as minhas limitações determinam o meu final. É isso mesmo. As suas limitações determinam o seu final, mas entenda, aonde os seus limites chegam, aonde as suas limitações te levam ao fim das suas possibilidades, é aí que começa o agir de Deus. As tuas limitações te levam ao fim, e quando você chega ao fim, começa a obra de Deus. Então se manifesta o poder de Deus sobre a sua vida, no limite das suas forças, no limite dos seus recursos, no limite das suas possibilidades. É ali que Ele entra, é ali que Ele começa, é ali que Ele age. Quando alguém gritou lá da cozinha, acabou o vinho, Ele entra com o milagre e Ele transforma. Toda vez que acaba alguma coisa, começa outra coisa, demandada do céu, obra de Deus, sobrenatural, é milagre, é provisão, é algo que Deus faz para nos surpreender e abrir os nossos olhos. Está o cego lá andando pela cidade com o rosto coberto de lama, com os olhos cobertos de lama e de lodo, na direção certa. Ele vai para Siloé para se lavar. Louvado seja o nome de Deus, porque aquele que coloca lama lava. Veja onde eu quero chegar. Quem expõe o pecado também mostra a direção do perdão. Diga aleluia. Ele abate, mas Ele exalta. Diga glória a Deus. A palavra do Senhor diz em Oséias capítulo 6, verso 1: venham, voltemo-nos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Jó capítulo 5, versículo 18: pois Ele fere, mas dela vem tratar da ferida. Ele machuca, mas as suas mãos também curam. Aleluia. Ele põe lama, mas Ele traz a água. Ele expõe o pecado, mas Ele ministra o perdão. Paulo pediu 3 vezes para o Senhor ter misericórdia dele. Por 3 vezes ele faz uma campanha de oração e pede cura, um espinho da carne. Mas o Senhor diz: eu vou te mostrar um outro jeito. Eu vou me revelar a você de uma outra forma. O meu poder, Ele opera na fraqueza. Eu quero chegar ao final dessa palavra dizendo: as suas deficiências não podem te parar, por uma razão: Deus vai trabalhar em cima delas. Deus vai tomar as suas fraquezas, Deus vai tomar as tuas limitações, as tuas impossibilidades, e Deus vai dizer: o meu poder vai agir em cima delas. Eu vou tomar você como uma referência do meu agir, da minha obra e da manifestação dos meus milagres. Se você estiver disposto a trazer a Siloé ao altar, o que ninguém aceitaria, se você estiver disposto a vir aqui com a sua lama, a expor as suas limitações, as suas fraquezas, se há alguém hoje aqui disposto a viver a palavra, a estar debaixo da palavra e cumprir a palavra em Siloé, nas águas, sobre a direção de Deus, há milagre de cura, há abertura de olhos hoje, há abertura de prisões para você. E Paulo vai explicar então o que estava acontecendo para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Foi-me dado um espinho na carne. Gente, todo mundo tem limitação, todos nós carregamos limitações, todos nós temos deficiências, todos nós somos pecadores. Não tem ninguém aqui que seja supra-sumo da santidade. Ninguém aqui é crente chapa quente. Todos nós somos igualmente miseráveis, carentes, necessitados da graça e da misericórdia de Deus. Mas Ele me disse: a minha graça vai ser suficiente para você, pois o meu poder vai se aperfeiçoar na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas,
para que o poder de Cristo repouse em mim. Deixa eu lhe dizer, querido, o que te diminui hoje, engrandece a Deus. As coisas que me diminuem, engrandecem o nome do Senhor, porque a glória não é minha, não é da minha vida, é de Deus. Mas a palavra do Senhor diz assim: mas no lugar da vergonha haverá dupla honra. No lugar da vergonha, das minhas fraquezas, das minhas feridas expostas, das minhas deficiências, das minhas debilidades, das minhas limitações, diz o Senhor: deixa comigo, eu entro nesse espaço vazio, eu entro nessa abertura, com o meu poder e com a minha glória. O que te diminui me engrandece, para que o poder de Deus se manifeste. Como que vindo da onde você veio, escute, querido, que eu estou lhe dizendo agora. Como que vindo da onde você veio, você, irmão, você, irmã, você que me visita hoje, saindo da onde você saiu, você se tornou quem você é. Me explica isso, me dá uma justificativa. Há pessoas que nasceram em ambientes que poderiam ter determinado o fim da sua história. Talvez algumas pessoas debaixo da influência de um caráter corrompido, de alcoolismo, de vícios, de marginalidade. Eu não sei, mas a questão é como, saindo da onde você saiu, vindo da onde você veio, você se tornou quem é, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A resposta é essa, é Deus, não é você, não é o que você tem, é o que Ele faz. Você sabe onde se lavar, então não tenha medo nem vergonha de se expor. Imagina aquele cego andando pelas ruas, com a cara cheia de lama. Tem gente que na hora de um apelo como esse tem vergonha de sair do seu lugar, porque vai dizer: vai todo mundo ver a minha lama. Irmão, não tem problema que vejam sua lama, o importante é que vejam que você foi lavado. Não importa que as pessoas vejam e saibam que tem lama na sua vida, o que importa, louvado seja o nome do Senhor, o que importa é que as pessoas vejam a glória de Deus através das suas limitações, a glória de Deus, o poder de Deus. Conselheiros, por favor, vejam a manifestação de algo que Deus faz apesar de quem você é. Se você quer conquistar e multiplicar, você precisa se expor, você precisa mostrar a sua lama, mostrar a sua cegueira e ser lavado por Jesus. As suas limitações não podem parar a sua vida, é onde Deus vai começar a agir, a fluir. As águas de Deus, o Siloé de Deus já está fluindo neste lugar, já está jorrando aqui. Vidas serão curadas, vidas vão ver a glória do Senhor se manifestando. Milagre, ministre, a igreja precisa do louvor que liberta. Vidas precisam do louvor que liberta. Sai do seu lugar sem vergonha de mostrar que você tem feridas, sem constrangimento de dizer: eu tenho limitações, eu tenho deficiências, mas elas não vão me parar, porque eu já estou me movendo, já estou andando, já estou em Siloé, já me movo debaixo da palavra. Há uma palavra liberada, se mova debaixo dela, viva essa palavra. Quem vive a palavra vai ver a manifestação das obras de Deus. Igreja de pé. Se alguém quer se mover do seu lugar, libere passagem. Não apenas ore nessa hora, mas veja, alguém quer se mover no meio da igreja para sair do seu lugar, facilite o acesso. Se alguém hoje precisa confessar que Jesus é o Senhor, se alguém hoje aqui, Milagre, por favor, mas baixa um pouquinho para a igreja me ouvir. Se alguém hoje aqui precisa reconhecer a Jesus, sempre ouviu, sempre recebeu palavra, mas hoje Ele te trouxe aqui para que você reconheça. Venha reconhecer a Jesus como Senhor, venha reconhecer Jesus como Salvador. Sai do seu lugar, se coloque diante dEle, venha se ajoelhar na presença dEle, para dizer: eu sei que foi o Senhor, é o Senhor quem me cura, é o Senhor quem me salva, é o Senhor que me deu o livramento, eu sei que foi o Senhor que me libertou, eu sei que foi o Senhor que cuidou de mim, foi o Senhor que moveu a minha vida até aqui. Vem para Siloé, sai do seu lugar,
venha se lavar nas águas de Deus que se movem hoje aqui. Você quer aceitar a Jesus? Você quer voltar para os caminhos do Senhor? Vem se converter de novo. Venha se arrepender de novo. Volta para Jesus hoje. Reconheça Jesus agora. Corra para Jesus. Vai debaixo da palavra que te liberta. Agradeça a bondade dEle. Adore a bondade dEle. Você precisa hoje abrir a sua boca para agradecer a fidelidade e a bondade de Deus. Nós vamos fazer um grande coral só dos agradecidos, só dos que reconhecem Jesus, só daqueles que sabem que foi Ele quem fez. Da bondade. Obrigado, Jesus, pela tua bondade. Cante a bondade, celebre a bondade, a fidelidade de Deus. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem, eu cantarei. Então cante, querido. A bondade de Deus. Oh, meu Deus, Sua bondade me seguirá. obrigado, Jesus. Me seguirá, Não é Senhor. verdade, da bondade que sentimos. Bondade me seguirá, Nos seguirá, Senhor. A bondade de Deus nos alcançou. A ti, Se renda, se renda, se renda a Ele. tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. Agora eu vejo, os meus olhos se abriram e eu vejo a bondade de Deus. Senhor. Adore, A adore, bondade adore, me adore. seguirá, Vamos me passar a noite inteira seguirá, adorando a bondade. Eu quero Eu me mais. rendo a ti, Renda. te dou meu ser, Não para. entrego tudo a ti. Não pare de se entregar a Ele. Se Sua derrame. bondade me seguirá, me seguirá. Sinta o mover da bondade nesse lugar. Agora ainda mais, agora ainda mais. Me seguirá, Senhor, tua bondade, tua bondade me Põe pra seguirá, fora. me seguirá, Derrama. Senhor. Expõe. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, tua bondade, tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Você pode aplaudir a Jesus pela sua bondade. Eu louvo o teu nome, Senhor, porque a tua bondade é tão verdadeira. É tão verdadeiro, é tão real. A tua bondade, a tua fidelidade. Pai, eu clamo e peço por cada vida que está aqui, cada vida ajoelhada, cada vida prostrada, cada pessoa que veio aqui à frente. Tu sabes o que moveu. É uma gratidão, é um reconhecimento, é uma revelação, é alguém em obediência, debaixo de uma palavra liberada, que ouviu a tua voz e veio a Siloé, veio se lavar, ou voltou para agradecer a obra que o Senhor fez. Nós estamos te reconhecendo bondade, santidade, fidelidade, amor, graça, misericórdia, a maneira como o Senhor cuida de nós. O teu toque tocou sobre os nossos olhos para enxergarmos e vermos essa bondade e essa manifestação sobrenatural. Pai, que cada vida que aqui está leve consigo, ó Deus, o poder da obra manifesta, declarada hoje nessa palavra pregada. Aconteceu assim, foi assim, para que se manifeste a obra de Deus. Manifesta, ó Deus, manifesta, ó Deus, em nome de Jesus. Nós nos unimos em fé, em concordância, para clamar: manifesta agora na vida de cada pessoa
a obra do Espírito Santo, obra de Deus. Eu não sei explicar, nem mensurar proporção, grandeza, as possibilidades infinitas de uma obra de Deus, o Eterno, o Todo-Poderoso. Faz na vida de quem crê, faz na vida dos que te buscam, em nome de Jesus. Louvado seja a bondade de Deus. Fiel em todo tempo, em todo tempo.